Olá, queridos, graça e paz, mais uma vez juntos nessa nossa caminhada da generosidade. E mais uma vez eu espero que você esteja gostando, esteja sendo abençoado com esta nossa caminhada, né? E desta vez nós vamos, nessa 10ª lição, falar sobre uma continuidade sobre o assunto do dízimo. Nós falamos na lição anterior, estudamos sobre o dízimo, a sua origem, a sua prática no Velho Testamento, no Novo Testamento, e como o dízimo se manifesta como uma ação de gratidão a Deus na vida do cristão, né? Quando ele entrega o dízimo, ele o faz consciente de que já recebeu bênçãos do Senhor e por isso está, então, devolvendo a parte, né, daquilo que compete a ele devolver, consagrar como gratidão a Deus por tudo que Deus tem proporcionado na sua vida. Aprendemos também que o dízimo é uma forma de promover toda a ação da igreja no seu local, onde ela está inserida, e também, por extensão, em toda a obra de evangelização a partir do seu estado, nosso país, e também, por extensão, a obra missionária ao redor do mundo. Então, o dízimo tem essa finalidade de sustento, né, da causa de Deus neste mundo, onde tudo depende, claro, de recursos, certo? Pois bem, nós hoje vamos pensar a partir da pergunta se o dízimo ele pode ser ensinado. A gente fala tanto que o crente tem que ser um dizimista, né? Mas será que a gente está tendo essa preocupação de ensinar como que isso pode acontecer? Porque nós estamos tão habituados, tão condicionados a entender que o dízimo é aquela entrega que a gente faz no final do mês de um salário que recebeu. Mas há N situações que vão comprometer essa prática, né? E a gente precisa, como pastor, pregar, como professor da EBD, ensinar como que essa prática pode acontecer, principalmente na vida das crianças, nossos filhos, netos, aqueles que estão próximos a nós, como também aos novos crentes, porque eles ouvem falar do dízimo e certamente a informação fora do ambiente da igreja, a informação sobre dízimo é muito ruim, é muito deturpada, né? É muito alterada em relação ao que a gente vai entendendo à luz da palavra de Deus. Então é necessário que haja um aprendizado e que haja da nossa parte um ensino de como pode ocorrer essa prática da entrega do dízimo. Então veja bem, quando a gente volta os nossos olhos para a Bíblia, a gente vai ver Jesus lá no templo, debatendo lá com aqueles doutores da lei e tudo mais, e ele chama a atenção daqueles homens, tem lá em Mateus 23, ele chamando a atenção daqueles líderes, dizendo assim: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas. E aí ele vai dizer que eles davam dízimo de tudo, mas não praticavam a justiça e o amor de Deus. E então a gente vê que Jesus entendia o que era o dízimo. Jesus sabia os porquês de se entregar o dízimo. As razões e as motivações. As razões eram práticas, mas para que isso acontecesse precisava haver motivação. Então, Jesus vai dar toda uma direção para a entrega do dízimo. É isso que nós precisamos fazer. Ensinar a prática do dízimo e ensinar o porquê, a razão final da entrega desse dízimo. Certo? Então, a nossa reflexão de hoje tem a ver com essa parte do ensino. No vídeo anterior, eu contei uma experiência de como, eu estando ao lado do meu pai, ele me ensinou, através de uma expressão que ele usou, ele me ensinou que a gente precisa ter motivação certa para entregar o dízimo, quando ele disse para mim assim: para Deus eu não faço contas. Então, qual era a motivação do meu pai?
era gratidão. Pura e simplesmente gratidão. E como ele... Desculpem vocês aí que eu estou com a garganta um pouco ruim. Desculpe aí as falhas. Mas como que meu pai, então, se preocupou em fazer isso? Nos mostrando que o que a gente tinha em casa, o que ele recebia financeiramente, o que a gente conseguia comprar, tudo isso tinha a ver com o nosso relacionamento com Deus, com a fidelidade dele e de minha mãe diante de Deus. E isso foi para nós um grande aprendizado. Mas ele também se preocupou não só em ensinar, né, a finalidade da coisa, ou a motivação, mas ele nos ensinou na prática. Como que isso aconteceu? Bem, o papai era o único que ganhava o dinheiro em casa, na época. Então ele pegava do seu dinheiro, dava uma parte à minha mãe, e de uma outra parte ele dividia entre mim e minhas irmãs. Cada um tinha o seu envelopezinho. E a gente, no dia da entrega, ia lá na frente e entregava o nosso dízimo, ou mesmo que fosse uma oferta missionária, ele fazia a mesma coisa e a gente ia lá e entregava. Então isso foi criando em nós um hábito, entendendo a motivação e criando o hábito da prática. Então, para nós isso foi um grande aprendizado. Então há maneiras de se ensinar ao novo crente, por exemplo, procurar saber como que é o ganho dele. Há crentes nas nossas igrejas, membros das nossas igrejas, que têm um ganho semanal. Como fazer então para entregar um dízimo, visto que a gente condiciona dízimo como sendo algo mensal? A gente pode ensiná-lo a toda semana separar uma parte para somar e entregar no final do mês, se ele assim desejar. Ou, se ele desejar, ele pode entregar isto toda semana, todo domingo, né? Normalmente as igrejas têm aquele momento de entrega de ofertas, então ele pode ir lá à frente e entregar o seu dízimo, especificar direitinho que é o seu dízimo e que é semanal. Aqueles que recebem, por exemplo, por comissão e muitas vezes não sabem como vão entregar o seu dízimo, mesma coisa, a gente vai ensinar que eles devem anotar, fazer direitinho as suas anotações, seus apontamentos, para saber quanto que ao final do mês ele poderá entregar o dízimo. Então, há várias maneiras de se entregar o dízimo que não seja aquela simplesmente que seja do mês. Uma outra questão que tem vindo a mim por alguns momentos, são aquelas mulheres cujos maridos não são cristãos. E aí, né, fica aquele clima um tanto difícil em casa. O marido às vezes não quer que a mulher entregue um dízimo e tal. E o que eu tenho orientado? Que primeiramente haja uma conversa entre o esposo, a esposa, e ela explique a razão, ensine isso, a razão pela qual o crente devolve o dízimo a Deus. Mostre para ele que tudo que ele tem, tudo que eles têm em casa, tudo que ele tem alcançado, provém de Deus. Pode ser que ele bata no peito e diga, não, fui eu que trabalhei. Tá bom, então diga para ele que se ele trabalhou e tem saúde, porque Deus lhe deu saúde. Vão conversando, vai tentando ensinar, vai tentando esclarecer, para que você tenha então a tranquilidade de dizer a ele, eu gostaria de entregar o meu dízimo. Outra questão normalmente o esposo dá à esposa, aquela que não trabalha fora, ou né, não tem assim, uma atividade sua, própria de ganho fora de casa, o marido dá um dinheiro na mão da esposa, para que ela compre alguma coisa, para que ela possa se manter. Se ela entende que disto aí ela pode tirar o seu dízimo, que faça. Né? Desse dinheiro que ela recebe, ela pode tirar algum pouco e transformar isso no seu dízimo.
Então, assim como há várias maneiras de se entregar ao dízimo, eu digo que nenhuma dessas maneiras pode ser um impedimento para que o crente de fato entregue o seu dízimo. Ele pode fazer isso da forma mais espontânea que entender, mas deve fazê-lo. Não deve se privar disso, não deve se sentir excluído, né, dessa bênção que é participar do sustento da causa de Deus, das atividades, dos ministérios, da missão ou das missões. Então o crente não precisa se sentir privado disso, certo? Outra coisa muito importante é a gente saber que o dízimo ele é diferente da oferta. O dízimo é aquele compromisso, vamos dizer assim, fixo que o crente tem, né, no sustento da causa. E a oferta? A oferta é aquilo que vai além do dízimo. A oferta é aquilo que a gente pode entregar quando tem, quando pode. Não há uma quantidade específica. Né? É aquilo que você propuser no seu coração, poder ofertar. É aquilo que você se compadecer na hora e vai lá e dá aquela oferta. Mas é algo que vai além do dízimo. E há pessoas que fazem o seguinte: pega o seu dízimo, por exemplo, numa época de campanha missionária, divide o dízimo e dá metade e outra metade. Eu costumo dizer a essas pessoas que elas não estão nem entregando dízimo e nem ofertando, porque dízimo é uma 10ª parte. Se você divide, ele deixa de ser 10ª. Se você entrega a oferta, você não está indo além do dízimo, então você não está ofertando, você simplesmente dividiu o seu dízimo em 2 partes. Mas é importante a gente entender essas pequeninas coisas, porque isso ajuda na nossa motivação, certo? E agora eu quero entrar exatamente nisso aí, na questão da motivação. O que leva você, já falamos sobre a gratidão, o que leva você a realmente entregar o dízimo? Qual a motivação? E aí eu quero ler, eu vou ler, são várias frases aqui. Eu quero ler para você o seguinte: por que muitas vezes você se vê desmotivado para entregar o dízimo? Primeiro, apenas porque vê o outro fazer, seu motivo é se comparar a essa pessoa e não fazer a vontade de Deus? Talvez porque você tenha a esperança de ser escolhido como um líder na igreja, seu motivo é a popularidade e não o amor de Deus? Talvez porque a igreja apenas necessite de dinheiro e está fazendo do dízimo um motivo de caridade e não um ato de consagração. Talvez para deixar de ter problemas na vida, seu motivo é ganhar, fazer negócios com Deus, em lugar de servir a Deus por amor. Ou, para agradar ao pastor da igreja, seu motivo é agradar ao homem e não a Deus. E se você entrega o dízimo porque Deus diz que deve fazê-lo, seu motivo é sempre um cumprimento do dever e está deixando de lado a melhor parte, a adoração sincera. Então veja que nenhuma dessas motivações nos faz feliz. Nenhuma dessas motivações estão corretas para a entrega do dízimo. Então, pastor, qual é a motivação? A motivação é reconhecer a atitude da entrega estará sempre em primeiro lugar. Se você está entregando o dízimo porque o seu amor a Deus está acima de todas as coisas, que o leva a cumprir esta responsabilidade porque ama as almas que se perdem, então o seu motivo é puro, é espiritual e é desinteressado. Quem deve administrar o dízimo na igreja? O nosso dízimo. Não é? O dízimo que a gente entrega na igreja. Quem é que deve administrar? Há crentes que acham que ele mesmo deve administrar, porque ele olha que a igreja não está gastando bem, porque não está administrando bem, ou porque está havendo algumas falhas na administração. Então ele acha que ele tem essa autoridade de administrar. Então ele pega o seu dízimo e entrega, por exemplo, a uma entidade filantrópica.
Ele entrega, talvez, para a obra missionária e diz que a igreja deveria estar entregando e não está, então ele vai e entrega. Meu querido, o dízimo é para ser administrado pela igreja. A palavra de Deus nos orienta que nós devemos levar o nosso dízimo ao templo, entregá-lo lá, entregar a administração da igreja. Há várias maneiras de você cobrar da liderança da sua igreja uma boa administração dos dízimos que lhes são entregues. Há meios de, talvez numa assembleia, ou questionando o próprio pastor ou a tesouraria da igreja, questionando as práticas, a maneira como está sendo gasto. Há muitas maneiras de fazer isso, mas você não pode reter o seu dízimo e dizer, eu vou tomar conta. O dízimo é para ser entregue. Então a igreja precisa administrar muito bem o dinheiro que lhe é devolvido para o reino de Deus. Certa vez, em nossa igreja, teríamos de fazer uma cobertura lá num terreno, e foi um senhor lá para dar o orçamento. Já conhecia a igreja, me conhecia várias pessoas da igreja, e ele deu um orçamento lá que eu achei assim muito alto e questionei. E ele disse, mas pastor, eu gostaria tanto de fazer serviço para a igreja, eu amo essa igreja, digo eu também. E porque eu amo esta minha igreja, é que eu sinto a responsabilidade de gerir bem os recursos que nos são entregues. Então nós não vamos fazer o serviço com você, a não ser que você abaixe esse preço. E aí ele pediu um tempo para analisar e tal, depois ele voltou e, digamos assim, que ele tenha pedido 14 e fez por 10. E eu disse, agora sim, agora você está amando esta igreja. Eu penso que é assim, a gente tem que ter esse cuidado. Nós, como pastores, os irmãos como líderes também, que são em suas igrejas, precisam ter esse cuidado com a administração dos recursos de Deus. Porque os crentes trabalham, ganham os seus salários, entregam com fidelidade os seus dízimos. Então, tudo que eles vão esperar de nós, líderes, é que haja uma boa administração, e isto é mordomia. Nós precisamos dar o exemplo, como pastores, como líderes, dar o exemplo da boa administração dos recursos da igreja, para que os membros também tenham esta boa lição e saibam administrar bem os seus recursos em casa. Meus queridos, eu penso que nós precisamos continuar ensinando aos nossos pequeninos e também aos novos crentes a boa prática, tanto na entrega do dízimo quanto na administração dele. Cabe a nós, líderes, fazermos isso, darmos o exemplo. Porque a palavra de Deus diz que nós, líderes, somos o exemplo daqueles que se achegam, daqueles que vão aprendendo. Jesus era o exemplo dos seus discípulos. E quando ele os orienta a entregar o dízimo é porque ele certamente já fazia. Então, é muito importante que a gente crie essa prática do ensino, inclusive do dízimo. Não somente ficar com aquela cobrança de que quem não entrega é ladrão, não, você tem que entregar, o dízimo é obrigação. Não, o dízimo é uma devoção. Deve ser feito por prazer. Diz que o apóstolo Paulo nos diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Então, o dízimo ele deve ser entregue com um sorriso nos lábios, não com lágrimas nos olhos. O dízimo deve ser entregue com prazer, não por obrigação. O dízimo deve ser entregue por gratidão, não por interesses escusos, por barganha com Deus, absolutamente. O dízimo é uma amostra da nossa enorme gratidão diante de Deus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe este seu aprendizado, para que Deus abençoe também o seu ensino a outros sobre a prática do dízimo. Fique na paz.